sou a Matilde, sou professora de português para estrangeiros e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta jornada de pequenos vídeos explicativos sobre as bases da gramática portuguesa, não podia faltar as regras de construção frásica. Muitos dos meus alunos principiantes, quando começam a ter aulas comigo, têm muito estas dúvidas, não sabem qual a ordem das palavras nas frases em português. Então, para ti que podes estar exatamente a passar pelo mesmo pesadelo, eu decidi fazer este vídeo e vou-te explicar como tudo funciona. Português segue a regra SVO. Sujeito, que é quem faz a ação, ou o quê, verbo, que vai ser a tua ação, e objeto, que dependendo da relação que tenha com o verbo, pode mudar. A maior dica que eu te posso dar é que, independentemente de quem seja o sujeito ou o que seja o sujeito da frase, o teu verbo não vai sair dali. Há coisas que até podem ser acrescentadas antes ou depois, mas o verbo vai sempre estar ali. Esta dica já deve ser boa o suficiente para te ajudar a perceber o que é que tens que tomar atenção na frase, principalmente quando estás a falar e a ouvir outras pessoas a falar contigo. Vamos ver este exemplo. Eu uso óculos. Eu é o sujeito, quem faz a ação, uso, que é o verbo usar e a ação, e óculos, que neste caso é o objeto que está relacionado com o verbo usar. Mesmo que o teu sujeito não seja uma pessoa ou que esse mesmo sujeito esteja omitido, o que é muito comum na língua portuguesa, o teu verbo não vai sair dali. E acredita que memorizar esta regra vai-te salvar muitas e muitas vezes no futuro, quando precisares de fazer as tuas próprias frases. Outra coisa que precisas de saber é que cada sujeito tem uma conjugação de verbo correspondente. Então, se quem faz a ação for eu, o verbo da minha ação tem que estar conjugado para eu. E se quem faz a ação for a Joana, o verbo da ação vai estar conjugado para ela. E se por acaso chegaste aqui a este vídeo e não fazes ideia do que são estas palavras, eu, ela, eu vou deixar aqui em cima um videozinho sobre pronomes pessoais. Vê esse vídeo primeiro e depois volta a este. Então, e se quiseres fazer uma frase negativa? Mantens a mesma ordem, mas antes do teu verbo vais colocar a palavra não, que é a palavra que mais vais usar no momento de fazer frases negativas. Exemplo, eu uso óculos, eu não uso óculos. E esta é sempre a regra, mesmo que decidas escolher outra palavra negativa para negares a frase, como nunca, por exemplo. O lugar é sempre ali, entre o teu sujeito e o teu verbo. Então, e para fazer perguntas? Mantens a mesma ordem, mas presta atenção, que neste momento vais ter que mudar quem é que faz a ação e, consequentemente, a conjugação do teu verbo. Exemplo, eu uso óculos. Sou eu que uso óculos. Sim, mas para perguntar, eu não vou perguntar a mim própria, vou perguntar a outra pessoa. Então, vamos trocar eu por tu e vamos trocar uso por usas. Tu usas óculos. Usas é a conjugação correspondente ao pronome pessoal tu. Fica tal e qual assim e não te esqueças de levantar um pouco a tua entoação no final da frase. E pode-se perguntar na negativa? Pode. Fica tudo igual, exceto que vais pôr agora a palavra não. Tu não usas óculos. Fica tudo igual. Então, é aquelas perguntas que não são feitas com o verbo. Aquelas que usam aquelas palavras como quem, onde, o quê, etc. É muito fácil. Estas palavrinhas vão mais uma vez aparecer antes do sujeito e antes do verbo. Ou seja, aparecem no início de tudo. Assim, quem é que usa óculos? Mas o mais importante, repara que o teu verbo não saiu do lugar. Tu acrescentaste coisas novas à frase, mas o verbo está sempre ali. Então, tudo o resto que tu acrescentas à frase é como se fosse um bloco, mas esse bloco não interfere no resto que já existe lá. Então, o teu verbo fica sempre ali. Por favor, memoriza esta regra. Esta ideia de omitir o sujeito vai-te acontecer muito no dia-a-dia aqui em Portugal, porque é uma forma muito natural de falarmos. Nós deixamos o sujeito, ele simplesmente desaparece, e isto também porquê? Porque nós temos esta tal conjugação especial para cada sujeito. Se tu conheceres quais as conjugações correspondem a cada sujeito, não precisas de saber quem. Não precisa de lá estar o eu, tu,
ele, ela, a Joana. Simplesmente sabes que quando aparecer aquela conjugação, corresponde à pessoa X. Mais uma coisinha que deves saber. Para além do O do objeto, há outras informações complementares à frase que podem aparecer dependendo da ação e daquilo que queres dizer. Essas informações de que estou a falar são normalmente informações sobre o local, sobre o dia, sobre quando é que aquela ação vai acontecer. E isto é mais uma vez um bloco. Ele funciona de forma móvel. Vais poder pôr no início da frase ou no final da frase, sendo que ele não vai interferir com as tuas informações normais. Então, mais uma vez, o teu verbo não vai mudar o sítio. E um exemplo: amanhã vou à escola. Amanhã é o momento em que esta ação vai acontecer e, como podes ver, ela está antes do sujeito. É um bloco que é posto antes e que não interfere com a posição de tudo o resto. Então eu posso dizer vou à escola amanhã? Podes. Estas informações são muito flexíveis em português e desde que não alteres e não as coloques no meio da frase onde é suposto estar o verbo, podes colocá-las sempre no início ou no fim e estão ambas corretas. Este vídeo já está a ficar muito longo, mas antes de irmos vamos fazer 2 exercícios juntos. Vou-te dar 2 frases que estão totalmente desordenadas e vou-te dar 1 minuto para cada uma, para que as possas organizar aí na tua casa. Depois, vemos a correção juntos. Bora lá? Ok, então vamos lá ao exercício. Tu, Coca-Cola, bebes. E a resposta: tu bebes Coca-Cola. Tu é quem faz a ação, o sujeito. Bebes é o verbo, que está ali na segunda posição. E Coca-Cola, que é o objeto relacionado ao verbo. Se foi esta a tua resposta, ei, muito bem. Vamos passar ao próximo exercício. Fala ela não português. E a resposta: ela não fala português. Já sabemos que o não é sempre entre o sujeito e o verbo, então fica ali, naquela posição. O verbo não mexe, já sabes, o verbo fica sempre ali. E português, que é o objeto relacionado com o verbo. Se conseguiste ter estes 2 exercícios corretos, muitos parabéns! Vamos avançar para o resto do vídeo. Espero que este vídeo te tenha sido útil e que a partir de agora já possas brincar a fazer frases com as palavrinhas soltas que já conheces. Não te esqueças de subscrever, gostar, partilhar e comentar. Considere fazer uma doação. Como expliquei no vídeo anterior, o meu objetivo, mesmo que já um pouco tarde, para até ao final de 2023, é monetizar o meu conteúdo aqui nesta plataforma. Mas enquanto isso não acontece, e como motivação e também poder preparar e trazer-te materiais gratuitos, qualquer doação que tu me possas fazer vai me ajudar muito a preparar
mais materiais para ti. Aviso-te que quem puder contribuir, por muito pequena que essa contribuição seja, vai ter acesso a coisinhas exclusivas e também materiais extra que normalmente são só para os meus alunos privados. Vou deixar esse link e também o link do meu Instagram aqui na caixinha da descrição. Beijinhos e até ao próximo!